Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E no vídeo de hoje eu vou falar dessa belezinha aqui do Atem Pro Studio. Um switcher, uma mesa de corte. Hoje em dia no mundo das lives é muito interessante você saber operar um equipamento desse se você não tem no seu setup para fazer uma live com várias câmeras e o principal, com entradas SDI. Bom, vamos lá pessoal, na primeira questão que eu queria mostrar pra vocês, a gente tem aqui então os 8 canais, né, que a gente pressiona. Eu vou gravar uma série de inserts que vocês vão estar vendo ao longo do vídeo aí, mas para vocês terem uma noção, a gente tem aqui então 8 entradas. Essas 8 entradas, elas são divididas na parte de trás como 4 entradas que são SDI e 4 entradas que são HDMI. E a gente tem uma multiview em saída HDMI, que é onde você vai ver todos os planos que você está recebendo ali. Então você consegue entrar com 4 câmeras no HDMI e com 4 câmeras no SDI. Por que eu não abro mão desse Atem aqui em relação aos Atem Minis, Atem Mini Pro e assim por diante? Primeiro porque eu tenho câmeras SDI, que para live eu prefiro muito mais do que câmeras HDMI, primeiro pela estabilidade do sinal. Se você trabalha, por exemplo, com 30 metros de câmera no SDI não tem problema nenhum, já no HDMI, às vezes acima de 5 metros, as câmeras já não sobem no Atem. E não é só no Atem, é em todo equipamento, switcher, às vezes não sobe com cabo longo. Às vezes você tem um cabo de 15 metros que sobe e um de 5 que não sobe, e aí são marcas muito boas de HDMI. Então é realmente uma caixinha de surpresas. O conector HDMI é realmente um conector muito complicado, mas eu gosto da gente ter a opção do SDI. E ainda assim, se por acaso não subir, você pode usar, por exemplo, conversores, né? A Blackmagic tem alguns que a gente utiliza, então é conversor SDI para HDMI. Então você sai da câmera com um cabinho HDMI de 2 metros, 1 metro, entra nesse conversor que vai mandar um SDI até a house e lá você consegue usar um outro conversor para SDI ou entrar direto o SDI aqui no Atem, porque ele também tem a entrada SDI. Então isso é bem legal. Qual que é o problema que eu vejo assim de questões técnicas desse Atem que são complicadas, e sempre quando eu tive problema eu nunca achei vídeos falando sobre isso. Inclusive eu vou fazer um vídeo só solucionando problemas do Atem, mas nesse momento é mais focado em dicas e toques que você pode ter ali. Atems que são de locadora, normalmente eles passam por vários tipos de computadores, por vários tipos de pessoas que atualizam ele, colocam o servidor DNS dele, do IP dele diferenciado, e aí quando você tenta conectar você não consegue fazer os ajustes. Então é muito importante você fazer o seguinte: quando você chegar na sua máquina, vamos supor que é um Atem de locadora que está vindo para sua máquina. Primeira coisa, a gente sempre quando usa esse carinha aqui, ele trabalha em conjunto com o software, o Atem Control, né? Software que você vai controlar ele pelo computador, então é como se fosse uma botoneira no computador. E para isso, você tem que estar trabalhando na mesma versão. Então, lá no site da Blackmagic, na aba de suporte, depois em Switcher, você tem o local para você baixar o software, né, o Control, o Atem Control, e você consegue também atualizar o seu Atem. Então, certifique-se que o seu Atem está atualizado, baixe a atualização, e depois certifique-se também que o software ali, o Atem Control, tá baixado, a última versão, tá tudo ok. Beleza, quando chegar na parte de conectar o seu computador, qual que é a forma que eu prefiro mais trabalhar, tá? Ele tem uma saidinha de cabo de rede, que sai daqui, né, um Cat5 aqui, que entra no computador direto. Essa máquina que controla ele, eu não deixo ela conectada à internet, até porque ela é focada só para o Atem nesse momento da live, tá? E aí a gente utiliza o que? A gente desabilita o Wi-Fi e a gente vai lá nas configurações e remove do DHCP, que é a configuração padrão pré-estabelecida para um roteador, e a gente configura manualmente. O importante, gente, é que quando a gente faça a configuração aqui, ela esteja diferente, tá? Daquele servidor DHCP, ele esteja trabalhando em uma banda diferente da do Atem. Então, como vocês podem ver, eu estou trabalhando, por exemplo, no final .241 e no meu computador .240. Após você concluir isso, então o seu Atem vai estar se comunicando com o seu Control, né, o seu Atem Control Settings, o seu software, e aí você consegue cortar e fazer muitas coisas por lá.
tá? Mas o que a gente é bem interessante falar aqui? Por que a gente usa o Atem nas nossas lives? Primeiro porque às vezes a gente tem 4 ou 5 câmeras e é uma ótima opção para você receber câmeras com entradas SDI e HDMI conversando juntas. A outra opção também é que às vezes a gente precisa capturar algumas telas de computador e Mac é meio enjoado para você conseguir capturar a tela com placas de captura que não sejam da Blackmagic e tudo mais. Então, é uma ótima opção você ligar um cabo, por exemplo, um MacBook direto numa entrada HDMI aqui e conseguir capturar a tela desse computador. Então você consegue, por exemplo, abrir um Zoom e fazer a interação de uma pessoa que está, né, no evento com alguém que está no Zoom. Você tem um canal aqui que passa a ser uma máquina, tá? E aí a gente tem várias opções. Você pode, por exemplo, colocar uma placa de captura entrando direto na máquina, né, e o computador entrando aqui. Então aqui vai estar sendo uma placa de captura para receber o sinal de uma máquina, né, de um MacBook com um Zoom, por exemplo, e essa outra placa de captura que está ligado direto no seu computador vai estar entrando como um segundo sinal em simultâneo. Então você consegue pôr a tela dividida ali e conseguir fazer os dois interagirem. A gente está fazendo bastante live ultimamente, que está indo assim enxurrada de pessoas entrando remotamente. Então essa conversa entre eles é muito interessante. Você ter um Atem para fazer isso e conseguir capturar essa tela do seu Mac ou do seu computador, tá? Uma outra coisa que é muito legal, a parte voltada a áudio, né? Normalmente você que trabalha com uma mesa de corte, às vezes um pouco menor, ou até mesmo um Atem Mini, você fica ali limitado a entradas P2 e P10 e às vezes nem tem essas entradas. E olha só que legal, o Atem ele disponibiliza duas entradinhas aqui, ó, XLR, já do tamanho Canon, né, XLR grande. Então que você pode entrar aqui com os canais XLR ou você pode receber os sinais via câmera. Então assim, como as nossas câmeras têm entradas XLR na produtora, a gente pega, vou dar um exemplo, tá? Fizemos uma live nesse fim de semana do Dia Mundial da Saúde Mental e nessa live a gente tinha um lapela recebendo e outro microfone que era um microfone dinâmico de mão sem fio. E aí, em vez de entrar com eles aqui direto, porque eu ia ter um terceiro microfone que seria um backup, o que eu fiz? Eu tava com 3 câmeras e as 3 câmeras tinham entrada XLR, L e R, ou seja, eu tinha 6 câmeras com entrada XLR. Então eu entrei via câmera com os 2 microfones em uma câmera e o outro microfone de backup em uma outra câmera, e eu tinha a possibilidade aqui nos meus canais de trabalhar com o on-off desligando cada canal de áudio. Então cada on-off desse que você vê aqui em cima, você consegue desligar e ligar o áudio provindo desse canal, e no SDI e no HDMI já vem o áudio junto. Então você consegue usar isso aqui também como uma mesa de som. Então é muito interessante porque muitas vezes você está cortando com uma mão aqui, ó, no computador que está sincronizado com ele, trabalhando com o Atem Control, e com a outra mão você fica direto nele mutando os canais e que estão entrando no ar. Então, por exemplo, câmera, vai um exemplo, vai falar só uma pessoa, então é o canal 1, como se fosse uma mesa de som, e aí você põe a outra pessoa numa outra câmera, canal 2, e aí você fica limitando e trocando. Eu acho melhor às vezes do que unificar em só 2 entradas XLR que você não tem muito controle sobre elas, né? Que seria a entrada, vamos dizer assim, master dessa plaquinha aqui. Você tem uma série de outras coisas que você pode controlar, tem até um VGA para você controlar remotamente. Eu sempre controlo via cabo de rede, tá? Essas são as opções. No quesito saída, a gente tem as saídas tem 4 saídas SDI, tem uma saída de PGM aqui, uma saída de multiview SDI e ainda um multiview HDMI para sair direto para o seu monitor de referência. Então assim, tem muitas saídas. Isso aqui é muito legal porque você pode trabalhar de diversas formas. Quantas vezes um cabo não leu, não funcionou, aí você joga outro, joga um conversor. Então você tem como manipular e trabalhar ali dentro da sua produção. Uma outra coisa que é interessante também, ele tem uma telinha aqui, tá vendo? Então assim, se tudo der ruim, se cair o seu monitor, se, enfim, desligar, se o cabo alguém enroscar e perder, você ainda consegue fazer tudo por aqui. Então cortar por ele e visualizar um multiview também por aqui. Por mais que seja minúsculo, é uma referência, é melhor do que nada. E aqui nesse botão a gente consegue configurar todos os ajustes internos de menu, navegar pelas barras e também trabalhar com os volumes e aumentando, diminuindo, você consegue fazer por aqui. Lembrando que ele faz também recorte de chroma key.
Você consegue também fazer através dele alguns ajustes de color, enfim. A gente não gosta muito porque a gente usa outro programa, então saindo do Atem a gente passa por um OBS ou passa por um Wirecast, que a gente vai fazer tudo isso, inclusive a parte das artes, transições, a parte de GC, enfim, toda a parte de arte, de direção de arte passa depois. Mas ele é uma ótima ferramenta que a gente utiliza no primeiro momento, então para receber as câmeras, para cortar. Então normalmente eu fico na mesa cortando e aí fica mais uma pessoa na parte de GC, fazendo a parte de GC, de arte, enfim. Então ficam 2 pessoas ali no Switcher, demanda mais gente, né? E ainda a gente utiliza 3 ou 4 pessoas na house, por quê? Porque às vezes tem um sinal do Zoom, então tem que ficar uma pessoa no computador, no Zoom. Tem uma outra pessoa, por exemplo, com um TP, então tá operando o TP do apresentador e às vezes tem alguém ainda controlando um PowerPoint. Então assim, é bastante... Oh, caiu a luz. Que beleza. Vocês viram, gente, ao vivo nada, né? É gravado, mas eu mostro pra vocês verem como é diferente quando cai a luz no nosso setup. Fala galerinha, peço desculpa pra vocês por ter desligado essas luzes aqui, elas estavam na bateria, é uma bateria que demora 12 horas pra carregar, enfim, eu vou terminar o vídeo sem essas luzes de preenchimento que a gente estava usando aqui, e é importante você lembrar sempre que você tenha muitas baterias para que isso não aconteça com você numa gravação, então fica a lição. As minhas 4 baterias estavam sem carga, aliás, estava com as 2 funcionando e as outras 2 estavam sem carga, eu preciso sair para um evento, enfim, não vai dar tempo de eu remontar o setup, então eu vou concluir com vocês dessa forma. Mas entenda, o Atem é uma ótima ferramenta para você usar no seu dia a dia de lives e às vezes a alocação dele é bem baratinha. Sinceramente, entre você pagar R$8.000 no Atem Mini Pro, eu sou muito mais o Studio HD, porque você consegue ter todas essas entradas SDI e fazer a festa aí quando se diz respeito a cortes. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, se inscreva no meu Instagram, tá aí escrito acima para vocês. E lembrando que em produçãodevideo.com.br você pode aprofundar muito esses conteúdos e se tornar um filmmaker de sucesso, tá bom? E montar a sua produtora, enfim, atender a todo tipo de mercado. A gente se encontra lá, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.